E aí galera, bem-vindos a mais um O que é? 10 Bits. 10 Bits é o nome desse programa, que foi uma sugestão de uma seguidora aqui, porque é 10 minutos com o Thiago Gabi. Alexa, por favor, despertar em 10 minutos. 10 minutos, iniciando agora. Ok, vamos falar sobre um assunto que é bem relevante para pais e mães e que eu acho que é importante a gente falar aqui, agora, e por que passou, tá? Não trazendo visibilidade para isso, mas sim discutindo o que aconteceu socialmente. Que foi todo esse rolê que aconteceu dos ataques às escolas, né? E aquele dia do suposto massacre. Do suposto massacre, que era uma fake news, que era como se fala, virou uma histeria coletiva, especialmente dos pais. Tentei acalmar, os alunos também, né? Eles também entraram nessa. Também, assim, ajudou a ter um feriado no dia seguinte, então eles conseguiram dar uma burlada também, pegar um pouco desse feriado a mais. Mas olha só que louco, né? Como é importante a gente parar para pensar nisso tudo que aconteceu. Eu não sei no seu estado, mas aqui em São Paulo, só para colocar, né? Eu não sei como é que foram nos outros estados, mas aqui rolou uma fake news, saiu de um garoto, na verdade, de uma escola ali de Cotia, que teria um massacre no dia 20 e pouco. Que é o dia do aniversário do Hitler e dia do aniversário de Columbine, né? Exato. De Columbine. E aí foram pegar e tal, essas duas tragédias para trazer um pouco mais de relevância, e aí virou uma histeria coletiva entre pais, totalmente. Na nossa opinião, descabido. Tentei explicar isso para alguns pais. Não adiantou, preferimos inclusive nem gravar sobre isso na época, porque a gente viu que as pessoas estavam realmente enlouquecidas nisso mesmo. E a gente decidiu esperar um pouquinho para falar, até porque assim, assusta muito ver também pessoas que são influentes em rede social e tal, pegarem essa notícia e divulgarem dessa forma, entendeu? Porque só aumentou ainda mais essa histeria, sabe? Ninguém quis discutir isso de uma forma mais racional. A galera foi muito pro emocional, e eu acho que é por aí que a gente tem que começar a discussão, que é a da inteligência emocional e como a gente tá com uma sociedade completamente dodói. Completamente dodói. Completamente dodói. Porque assim, e aí abordando um pouco o que a Gabi falou, inclusive com outros pais e mães, e assim, tem me assustado quanto pessoas que trabalham com internet não sabem pesquisar na internet. E eu acho que uma soma de duas coisas, né? Que é, primeiro, não saber pesquisar na internet, e não estou fazendo uma crítica a outros influenciadores, por favor, mas assim, não é crítica, mas assim, é assustador realmente que pessoas que trabalham com isso não saibam fazer uma pesquisa básica, saca? E entender que isso era uma fake news, que já tinha sido provado inclusive pela polícia de Cotia, que foi todo esse estupim que saiu de lá, né, de um colégio ali próximo do Butantã, Cotia, que eu conheço até, que foi uma região que eu cresci, e que veio desse garoto, enfim. Mas de qualquer forma, fora isso, também tem um pouquinho da galera querendo hypar no assunto, né? Que aí dá mais tristeza ainda, porque aí você vê que as pessoas só querem, como se fala, discutir no hype das coisas, não aprofundam esse assunto, então fica no raso, e o que acontece? Contribui para proliferar esse desespero entre os pais, né? Eu não sei se vocês lembram de uma época, teve um negócio da baleia, que era também a própria Momo também, né? E tantas outras coisas que já passaram, já aconteceram. A gente precisa começar a aprender com os nossos erros também, sabe? E parar de propagar. Toda vez que aparece uma ameaça, uma suposta ameaça, a gente já assumir como ameaça, a gente já ir para as redes, já começar a falar sem nem respirar. Não, sem nem pesquisar. Não, porque é isso, como as notícias passam muito rápido e a gente quer fazer parte do hype, a gente vai lá e só participa, sem realmente entender o que está acontecendo. Esse está sendo o problema, não é nem nacional, é mundial, né? Quando o Jornal Nacional vem e fala que não vai mostrar determinadas coisas, que eu acho que é uma atitude bem pensada, inclusive em outros jornais, não só o da Rede Globo, mas outros jornais também, como da Band e outros, eles, por exemplo, falaram, olha, a gente não vai falar, aconteceu aquela tragédia com os pequenos, que Deus que me perdoe, aliás, que as famílias,
Não tem nem o que nossa, falar, não né? consigo nem falar, já me dá vontade de chorar de pensar nisso aí. Mas embasado nisso, eu acho que a imprensa pela primeira vez teve um momento de maturidade, de compreender que revelar a cara dessa pessoa que fez essa atrocidade só traria o que ele queria mesmo, que era essa fama. Porque muitos deles querem essa fama. Exato, muitos deles são psicóticos. Né? Então é importante, mas muito mais importante que isso, eu acho que é a gente trazer a luz para esse assunto de que isso também é uma coisa pensada, tá? Aí vão começar, porque o Thiago ali vai começar a falar de política. Não é, cara, mas assim, tudo é política. Tudo é política. Quando você escolhe colocar seu filho numa escola, você está fazendo uma escolha política. Quando você escolhe comprar isso e não aquilo, você está fazendo uma escolha política. Tudo é política. Quando você escolhe amamentar, quando você escolhe alimentar com comida de verdade. Exato. Tudo é uma escolha política. E a gente tem que entender que essa metodologia do medo, ela está sendo implementada por uma coisa chamada direita extremista no planeta Terra. Não é uma questão no Brasil só, é uma questão no planeta Terra. Assim, independente do seu pensamento político, se você é de esquerda, direita, não importa, a questão é que é importante sabermos que tem essa questão da política do medo. E esse assunto fez parte de uma coisa muito bem pensada, que é uma tentativa de trazer medo à população, especialmente às mães e pais, que obviamente, quando deparados com um problema que pode prejudicar seu filho, entram num lugar de histeria. Tudo isso é um pouco uma escalada, e eu acho que cada vez mais quem é do WhatsApp mesmo, quem recebe muita informação pelo WhatsApp, por exemplo, meu pai, vou pegar como exemplo, né? Ele é um cara que ele recebe muitas informações e vem querer saber via WhatsApp, né? Fiquei sabendo disso pelo WhatsApp, o grupo dos meus amigos falou e tal. Cara, é assim, a escalada de violência nesses grupos vai acontecer cada vez mais. Por quê? Porque querem todo mundo apavorado, achando que nada está dando certo. A gente já viu o que aconteceu, né? Há pouco tempo, na história recente do nosso país. Então, é uma escalada do medo, sim, que a gente está vivendo, e nós como os pais, mães, e especialmente os influenciadores, criadores de conteúdo mesmo, né? Tem que entender que você tem uma responsabilidade sobre esse assunto. Sim. Ter uma rede social e ser seguido é de uma responsabilidade absurda, e a gente tem que começar a assumir a nossa responsabilidade enquanto criadores de conteúdo digital. Não dá mais. Outra coisa que a gente precisa também como pais e como mães é aprender a usar as ferramentas digitais. Porque a gente tem que ensinar os nossos filhos a navegar nas redes sociais, a postar, ao que postar, a como se portar, assim como a gente ensina ele a atravessar a rua, a ficar num restaurante, a se comportar na casa de vó, de tio. A gente precisa educar os nossos filhos nas redes sociais também. Uma boa imagem que se traz foi trazida até numa reunião que a gente fez no Google, a convite do Google. Que a Chan falou, e muita gente trouxe. Mas a consciência de que a internet ele é um lugar. Ele é como uma praça, é uma cidade. Inclusive eu vi um comentário que eu achei bem legal, que é assim, o cara perguntou assim, qual é o maior país do mundo? E aí a resposta do cara foi, o Facebook. E cara, faz todo sentido, porque hoje a gente tem um país chamado Facebook, que tem o maior número de pessoas do planeta dentro dele, com suas próprias regras, você entende? Com as suas próprias... sua própria legislação e tal. E a gente está vendo agora, né, também essa briga do pessoal aí da política tentando trazer um pouco de limite para essas empresas que perderam completamente a mão. E é absurdo e tal. Então, tudo isso que está acontecendo, a gente tem que ter um olhar um pouco mais macro, né, sobre as coisas, né? Um olhar mais macro, não, mais aberto, um olhar mais aberto sobre as coisas e entender que a gente está num fluxo de acontecimentos. Né? E que a internet faz parte disso, a gente tem que educar nossos filhos para que eles saibam lidar com essas ferramentas e não tentar simplesmente tirar deles.
Porque a gente eles estão no mundo. Eles nasceram nesse mundo, eles já estão inseridos. E quanto mais eu vejo os pais proibirem os filhos de entrar nas redes sociais, são esses os filhos que mais se expõem sem querer, porque não sabem mexer nas redes sociais. Então eles postam sem querer o que eles não deviam postar, eles falam, se arrependem. Eles não pensam antes de postar, porque não estão acostumados com o ambiente. Todo ambiente, ele tem uma... Como é que se fala? Uma regra social. De conduta. De conduta. Você tá na casa da sua avó, você não vai, sei lá, né, soltar um palavrão na mesa, entende? Embora algumas pessoas façam. Não deve, né? Não deve, mas não deve. Então, assim, tem alguns comportamentos sociais. Não, e se fizer, tem consequências, Exato. né? É isso. As pessoas precisam aprender que as consequências virão. Alexa, desligar. Deixa eu só terminar com uma coisinha. Eu falo... Pera. Eu falo muito pros meus amigos, né? Meus amigos não, pros meus alunos. Vocês seguem ou vocês são seguidos? Porque eu acho assim, quem segue tá aqui, ó. Quem é seguido tá criando coisas. Quando a gente cria, a gente tá assim. E a gente tá mais próximo da liberdade também, porque a gente consegue pensar por conta própria. Trazendo a gente tem que começar a trazer os nossos filhos para esse lugar do criar. Criar o quê? Criar conteúdo, criar foto, criar imagem, criar legenda, criar discussões. Coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia, mas a gente tem que trazer eles junto com a gente para ter uma linha de raciocínio na vida deles, no que eles vão fazer da vida deles. E isso a gente acaba aprendendo também a ser também seguido e não só um seguidor, entendeu? E se colocar nesse lugar de eu tenho que falar, eu tô estudando, eu faço assim, eu tô mostrando pra você. Vamos compartilhar, que é pra isso que serve as redes sociais, realmente? É, pra compartilhar, exatamente. E aí entra o meu problema com certos assuntos que não tem que ser... Por exemplo, esse é um assunto que a gente esperou pra abordar. Depois de passar, eu falei pra Gabi, depois que passar tudo isso, vamos falar? Porque aí já passou o pânico, passou o desespero, todo mundo já viu que não vai acontecer nada, porque a gente inclusive sabia que não iria acontecer nada. E não porque tem segurança nas escolas, não porque teve policial armado na frente do lugar. Não foi por isso que aconteceu nada. É porque não ia acontecer mesmo. Era só pra deixar todo mundo em pânico. Era isso a ideia e conseguiram. Os grandes vencedores, na verdade, foram os criadores dessas fake news. Quem divulgou isso, quem hypou na onda. Quem hypou e surfou nessa onda acabou só contribuindo com essas pessoas. Então acho que cabe a gente ter um pouco mais de responsabilidade nesses lugares. Isso é resistência também. Isso é ser resistência. Então é isso. Encerrado por hoje. Quero saber se você gostou do nome, 10 bits. A gente também teve uma sugestão de nome que eu achei maravilhosa, que era Lavando a Roupa Suja, porque tava o primeiro... Essa era boa também, gostei. Vamos voltar aí de discussão, porque é o segundo programa aqui de 10 minutos, então é isso. Está aberta a discussão. 10 bits. Passamos 10 minutos, Thiago, vai. Mas aí se a gente precisar de lavando roupa suja, a gente vai ter que ser sempre na lavanderia. Aí vai virar cozinha. É isso. Não esquece de deixar seu like. Tchau, pessoal.